Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ensinar vocês como a gente deve fazer a atividade da página 55 do livro de oficina de negócios, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos precisar das tintas com as cores primárias. Quais são essas cores? Vermelho, amarelo e azul. A partir dessas cores, nós vamos formar outras cores. Então, vou precisar das tintas vermelho, amarelo e azul, né? Vou precisar de pelo menos um pincel, né? Não muito, o pincel não muito grande, né? Mas enfim, um pincel, né? E aí, de grande, ou de pequeno para médio. E aí, nós vamos fazer o seguinte, vou precisar de uma tampinha, alguma coisa pra gente fazer a misturinha. E se você tiver só com um pincel, 2 pincéis e for precisar lavar, é interessante deixar um potinho com água, né? Com muito cuidado para não molhar o livro, né? E um paninho para secar. E é isso, então vamos lá. Aqui no primeiro quadradinho pede para você pintar de vermelho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tinta vermelha, vamos abrir, pegar o pincel com cuidado, né, para não fazer sujeira. Pega aqui um pouquinho de tinta e pinta a parte que tá pedindo para você pintar de vermelho. Pinta aqui com cuidado, para não borrar o livro todo. Paciência. Rapidinho a gente pinta. Ok. Pintei de vermelho. Agora, como eu tenho outro pincel, eu vou colocar esse na água para ele soltando a tinta, né? Dou uma mexidinha para ele soltando a tinta. Aí, como eu tenho outro, eu vou pegar o amarelo, vou deixar todas as tintas abertas já dispostas aqui na minha frente para ficar mais fácil. Aí, aqui ao lado tá pedindo para poder pintar de amarelo, né? Então, vamos pegar o amarelo. Suja aqui o pincel com a tinta, com cuidado. E pinta onde tá falando amarelo. Aí, você vai fazer o seguinte, pintou de amarelo, né? Aí, você vai pegar esse potinho, eu nem vou colocar o pincel pra lavar não, porque na água não, porque eu vou usar ele. Você vai pegar essa tampinha e vai misturar um pouquinho de vermelho no cantinho, né? Bem pouquinho de vermelho. Pronto, coloquei aqui o meu vermelho. Aí, que é o que tá mandando misturar aqui, né? Vermelho mais amarelo. Vou colocar um pouquinho de amarelo, ó, em cima do vermelho. Ou de ladinho, né? Que depois a gente vai misturar com o pincel. Então, não tem problema. Tia, eu só tenho um pincel. Se você só tiver um pincel, como eu falei, você tem que ter um pouquinho de água. Você vai pegar, né? Você coloca o pincel na água, dá uma batidinha, tira o excesso. Pega um paninho, seca esse pincel bem sequinho, para garantir que não vai ficar molhado, não vai ficar uma meleca e não vai sujar, né? Não vai fazer aquela bagunça. Aí, feito isso, o meu pincel tá sequinho, né? Ele foi colocado na água, tá sequinho. Aí, eu vou misturar aqui, ó, vermelho com amarelo. Vou misturando, ó, as cores aqui, mexe pra lá, mexe pra cá. Vou misturar porque o exercício me deu aqui que se eu misturar o vermelho com o amarelo, vai se tornar laranja. Então, vamos misturar bem misturadinho. Misturei, virou laranja. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, onde tá escrito vermelho mais amarelo igual laranja. Vou pintar aqui de laranja. Pegar aqui,
Com calma, eu fiz o meu laranja. Vou pintar dentro do quadradinho que tá mandando ser de laranja. Ok, pintei de laranja. Perfeito. Como eu vou precisar do pincel, então eu vou colocar os dois aqui na água, né? Vou dar uma mexidinha, uma esfregadinha nele na água para ele poder sair essa coloração, né? Coloquei os dois que eu vou precisar. Coloquei, misturei. Agora eu vou pegar, dar uma batidinha para tirar o excesso da água, vou secar novamente o meu pincel. Lembrando que tem que ser bem sequinho para tirar todo o resquício da cor anterior e para não ficar com água, né? Então vamos lá. Aí aqui está falando pra gente pintar de vermelho. Então nós vamos pegar o vermelho com o pincel, com cuidado, vamos pintar aqui, ó. Com bastante cuidado, com jeitinho para não borrar. Tô fazendo um pouco com pressa e acabou borrando, mas não tem problema. Borrou aqui, fiz o vermelho. Agora, pegar o outro pincel, dar uma batidinha, secar esse pincel bem sequinho. E vou usar, aqui tá mandando eu colocar azul. Então, eu vou pegar o azul, com cuidado, um pouquinho de azul. Vou colocar aqui. Pintei de azul, né? Pintei de azul. Aí agora eu vou continuar com esse pincel, nem vou colocar ele pra lavar. Vou apoiar ele aqui, a tampinha de azul, pra não ter erro. E aí aqui pediu pra eu misturar então vermelho com azul, então é isso que eu vou fazer. Vou colocar no outro cantinho aqui um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. Coloquei, vou pegar o pincel que já tava sujinho de azul, não tem problema. Misturar, bem misturadinho. Paciência que vai dar certo. Paciência que vai dar certo. Ele tá com uma coloração meio azulada, né? Azul marinho. Ficou um pouquinho mais de azul, mas não tem problema. Deixa eu colocar um pouquinho mais de vermelho. Pra melhorar o tom, né? Fazer tinta é assim. Às vezes você põe, vai acrescentando até chegar ao tom que você quer. Aí a gente vai misturando, ó. Tá vendo? Eu coloquei vermelho e ele foi criando uma cor violeta, né? Arroxeada. Se eu quiser clarear mais, aí eu ponho um pouquinho mais de vermelho. Aqui eu gostaria de clarear. Então eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Mas não tanto, né? Fazer tinta é um processo até chegar ao tom que você deseja. Aí vai ficar um tom assim meio roxinho. Violeta, né? Pra não ficar azulado, eu coloquei um pouquinho mais de vermelho. Aí ficou esse tom aqui violeta. Com essa iluminação aqui, tá? À noite, não vai dar pra ver muito bem. Mas ficou o tom de violeta. Então, eu vou pintar onde tá escrito violeta, né? Com essa luz não vai dar muito certo. Mas eu vou pintar bonitinho. Ok. Vou até colocar meu pincel dentro d'água. Vermelho mais azul, violeta. Agora, eu vou pegar o azul. Vou fazer aquele mesmo esquema. Vou enxaguar o meu pincel aqui, dar uma batidinha. Limpou, secou bem. Vamos lá. Azul. Pinta lá de azul. A gente pinta bonitinho. Tô pintando com pressa, tá dando uma borradinha, tá? Use um pouco de capricho, não vai fazer mal, né? Fazer caprichadinho. Azul mais amarelo. Então, vou pegar o outro pincel que tá sujinho.
Lavar ele, dar uma batidinha, secar bem. Bem sequinho. E pegar o amarelo. Ó, no amarelo. Peguei amarelo, passei aqui no quadradinho onde tá pedindo pra pintar de amarelo. Ok. Azul mais amarelo vai dar verde. Então, vamos lá fazer essa misturinha? Vou pegar aqui um cantinho pequenininho, ó. Vou pegar o pincel que ainda tá sujo de amarelo, vou colocar aqui, que não tem problema. E vou misturar azul no cantinho aqui, ó. Azul mais amarelo. Nossa, caiu foi um tantão de amarelo. Demorou a cair, mas quando caiu também, caiu um tantão. Mas tem nada não. A gente vai misturar o amarelo com o azul, que vai ficar mais difícil, né, aqui. Porque pra não chegar junto com o laranja. Se tiver uma tampinha, um pratinho, algo maior, fica melhor ainda, porque tá vendo aqui? Tá meio apertado pra misturar, mas vai dar certo. Tá dando certo já, ó. Misturei aqui, né? Acabo de misturar. Misturou, misturou, misturou. Enfim, saiu a cor verde. Eu vou pegar o verde e vou pintar aqui, né, no quadradinho, pra mostrar o resultado que deu. A gente pinta bonitinho, que eu tô pintando com pressa. Pinta bonitinho, faz os contornozinhos, né? Colocar aqui na água. Então, vai ficar assim. Aí você vai responder as perguntas, que serão todas pessoais. Você vai responder as perguntas e é isso, né? Claro que primeiro você vai esperar secar para depois responder as perguntas, para não correr risco de manchar e sujar o seu livro, as suas coisas, né? Ficar borrado. Então é isso, na página 55, é apenas isso que a gente precisa fazer.